Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Tudo jóia? Então, aqui é Karen Regina, falando com vocês direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é o Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Amém? Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro, e estou aqui para mais uma conversa. Amém? Então, vamos lá. Para te acessar a rádio, tu vai digitar lá na internet resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Vou repetir, resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, e tu pode assistir ou ouvir todas as nossas conversas entrando lá no YouTube. O canal é @PenielDeus76. Amém? @PenielDeus76. Vou pedir se tu entrar lá para te curtir a nossa página, clicar no sininho e divulgar, para que mais pessoas sejam alcançadas com a nossa conversa. Amém? Glória a Deus! Então, quero falar para vocês dos nossos patrocinadores, nossos amigos que estão somando junto conosco aqui no programa. São eles o RIG Ar-Condicionados, ele é especialista na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles, o telefone é o 5498-151-5525. Amém? Vou repetir, o telefone do RIG Ar-Condicionados, 5498-151-5525. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis. A FATEB, gente, ela é uma faculdade que ministra cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros cursos também. Te informa, tem cursos que já estão liberados em EAD. Liga lá, fala com a pastora Carla. O telefone é o 54-99931-8699. Vou repetir para ti. 54-99931-8699. Amém? Então, tu querendo conversar com a gente, dar alguma sugestão de assunto que tu queira ouvir aqui no programa, querendo fazer o pedido de oração, entre em contato através do telefone 54-99670-8990. Esse é o nosso WhatsApp, gente. Tu entra em contato conosco que a gente vai orar por ti, tá bom? Então, eu separei essa semana para a gente iniciar uma nova conversa. Lembra que eu comentei semana passada com vocês? Eu queria, assim, dar uma aprofundada, conversar com as pessoas um pouco mais maduras na fé e também com aquelas mais novas para que elas comecem a ter o entendimento espiritual do que eu vou falar, do que eu quero conversar. Eu estou aprendendo sobre esse assunto e quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo, para que a gente possa ir caminhando, né, juntos no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Então, o assunto que eu quero falar essa semana são sobre maldições hereditárias e batalha espiritual. Que tu acha? É um assunto bem forte, é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes o Senhor fala com a gente no detalhe. No detalhe é que ele abre a nossa mente, a nossa cabeça, e a gente entende, a nossa chave vira, e a gente tem o entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Quero dizer para vocês que eu quero iniciar essa nossa conversa, quero iniciar ela de uma forma leve, com embasamento bíblico, e para que ninguém
se perca no assunto, né? Para a gente ir construindo essa conversa juntos e que ninguém fique para trás. Amém? Primeiro a gente tem que ter um entendimento que o meu embasamento, o que eu procurei para falar sobre isso é totalmente bíblico. É tudo, só vou falar do que está escrito na palavra sobre esse assunto. Não quero entrar na questão de misticismo, porque isso acaba confundindo a cabeça da gente, atrapalhando o entendimento, e eu acho que não se faz necessário no momento. Eu acho que agora é mais assim para a gente entender o que a palavra nos ensina, o que ela fala sobre esse assunto, trazendo sempre o ensinamento que a fé é maior que qualquer sombra espiritual. E vamos preparando o terreno devagarinho para os próximos dias. Conforme a gente vai avançando, né, o assunto vai se tornando mais conhecido da gente. Então, eu quero começar explicando que a gente não vai falar nada pesado, a gente vai entrar nos conceitos que a Bíblia apresenta sobre esse assunto e por que muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. E o nosso objetivo aqui, o meu objetivo, é trazer luz para esse assunto, para que a gente aprenda mais dele e para que aguce o teu querer em aprender mais sobre isso e que tu comece a ler a palavra e que tu comece a buscar o entendimento. Igual nós falamos numa outra conversa, espero que tu lembre, que é muito importante a gente congregar, a gente aprender com aquilo que o pastor está falando, aquele sermão que ele está passando para nós. É muito importante. Mas a gente não pode beber só da água que o pastor oferece para nós, uma vez na semana ou 2 vezes na semana. A gente precisa ter a vontade de começar a procurar por nós mesmos. Como assim, Karen? Tu começar a ler a Bíblia. Tu começar a ler a palavra e ter o teu entendimento. Mas o que eu entendi disso? O pastor falou aquilo. Aquilo é legal. Mas através daquilo eu posso chegar nisso, nisso e nisso também. Porque quando a gente começa a ler a palavra, a mente da gente se abre. O Espírito Santo começa a falar direto contigo e não através de uma pessoa. Que quando a gente vai na igreja, a gente está ouvindo o Espírito Santo falar conosco através de uma pessoa. E quando tu pega a tua Bíblia e tu vai ler, e tu vai ver o que Jesus fez, o que Deus fez, é diferente. O nosso entendimento, o nosso ensinamento é diferente. Por isso que é importante nós mesmos termos essa iniciativa de ir buscar água direto da fonte, para que nós nunca mais tenhamos sede, porque dessa água, como Jesus disse, quem beber nunca mais terá sede. Amém? Então, vamos lá. A Bíblia, ela fala sobre gerações, né? Maldições hereditárias, batalhas espirituais, e ela acaba abordando esse tema de gerações. Fala também sobre bênçãos que passam adiante, sobre consequências que podem se repetir, mas também deixa claríssimo, como a luz do dia, que cada pessoa responde por si. Amém? Em Cristo, ninguém está preso ao passado da família, mas precisamos entender como viver essa liberdade. Essa liberdade que Jesus conquistou para nós. A gente precisa entender como vivê-la. E daí eu quero começar fazendo uma pergunta.
o que tu entende por maldição hereditária? O que tu acha que é maldição hereditária? Porque muitas vezes as pessoas usam o termo de maldição hereditária para aquilo que não é maldição hereditária. Quer ver um exemplo? Padrões repetidos na família, às vezes não é maldição hereditária. Vícios, destruição, doenças, idolatria, comportamento, pecados repetitivos, opressões, ciclos que se repetem. Mas, às vezes, e acontece muito, disso tudo que eu falei não ser maldição hereditária, disso tudo ser, na verdade, traumas repetidos, escolhas erradas que nós fomos ensinados a tomar, uma cultura familiar, pecados acumulados, ambiente espiritual do local onde tu vive, ou até mesmo falta de uma cura espiritual, uma falta de uma cura emocional, falta de cura emocional. E daí, eu quero te dizer que o que é repetido ao longo de anos na vida da gente pode parecer espiritual, pode parecer hereditário, mas muitas vezes, gente, muitas vezes é comportamental. Tu foi ensinado a ter aquele comportamento, tu foi ensinado a ter aquela reação e tu acha que aquilo é uma maldição. E, na verdade, é um comportamento que tu foi ensinado a ter. Mas e o que a Bíblia ensina? Vamos ver alguns versículos do que a Bíblia ensina? Então, vamos lá em Êxodo, deixa eu abrir aqui, Êxodo, capítulo 20, versículo 5b. Êxodo, capítulo 20, versículo 5b. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tem também lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Está lá em Lamentações. E daí o que eu quero te falar sobre isso? Gente, esses dois versículos, eles estão dentro de um contexto específico na Bíblia. Ele não tá, esses dois textos, que são dois textos fortes, que quando a gente ouve, a gente acha e acaba trazendo aquilo para a gente, mas na verdade aquilo está dentro de um contexto específico, onde uma nação inteira, que é a nação de Israel, estava propositalmente e por anos a fio desobedecendo às ordens de Deus, desafiando Deus. Esses dois versículos, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades, estão dentro de contextos específicos, onde a nação inteira de Israel se rebelava contra Deus. E daí Deus precisou colocar um limite. Deus precisou mostrar que sim,
de verdade ele é Deus e que ele já tinha colocado as suas regras, que ele já tinha colocado o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer. E a nação de Israel, consciente, em total consciência do que estava fazendo, estava desafiando o Senhor e não estava obedecendo. E não era assim, não obedeci uma vez. Não, ela vinha não obedecendo há anos a fio. Há gerações e gerações ela vinha não obedecendo ao Senhor. Então o Senhor precisou colocar um limite. Ele precisou intervir. E daí, sim, dentro deste contexto, onde a nação inteira desobedecia, o Senhor estava falando com eles. Com eles. Amém? Tu entendeu? Ficou claro para ti essa parte? Porque quando eu li, e daí fui procurar as explicações, e fui procurar na Bíblia de estudo o que queria dizer, para mim foi um abriu os meus olhos, veio o entendimento e saiu aquele pavor que acredito que muitas pessoas sintam como eu sentia, de achar que aquilo era para mim, que os meus erros iam ser, sabe, que os meus filhos iam ser castigados por causa dos meus erros. E não é verdade. Isso estava dentro de um contexto específico e não para todos nós. Ezequiel 18. Gente, se tu quer tirar a dúvida, tu mesmo tirar a dúvida sobre isso, sobre maldições hereditárias, que Deus não é assim, que Ele não faz isso, eu vou te sugerir uma leitura. Ezequiel, capítulo 18. Leia Ezequiel, capítulo 18. Procure com os teus olhos, com o teu entendimento, o que o Senhor quer revelar para ti através dessa palavra, porque Ezequiel 18 é maravilhoso. Maravilhoso. Estou dizendo para vocês, ele tira toda e qualquer dúvida que tu possa ter sobre esse assunto. Estou procurando aqui. Eu separei algumas partes, porque assim, Ezequiel 18, ele é bem longo, ele tem 32 versículos. Eu não vou ler todo ele, porque daí a nossa conversa vai ficar muito longa. Mas eu separei alguns versículos que eu quero ler para ti, para que tu tenha um pequeno vislumbre do que o Senhor está falando para nós sobre esse assunto. E peço de novo para ti, leia Ezequiel 18, se tu ficou com alguma dúvida sobre maldições hereditárias, sobre aqueles versículos iniciais que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou que nossos pais pecaram e eles já não existem, mas os filhos nós levamos as suas maldades. Gente, lê Ezequiel 18. Vou ler aqui algumas partes para vocês, não é o todo, mas procure ler para te ter esse entendimento. Vamos lá, diz assim, a responsabilidade é pessoal. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minha, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito, o necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Sobre ele. E eis que, se este ladrão gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que o pai morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui, gente, é só uma pequena parte do esclarecimento que Deus traz. Porque até para Deus isso estava incomodando, tanto que ele começa dizendo: que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Até Deus ficou, sabe? Parece que revoltado, a impressão que eu tenho é essa, sabe? Não sei se foi isso que ele sentiu, mas era uma coisa que ele usou um capítulo inteiro de Ezequiel para explicar. Então, gente, precisamos entender. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer o Senhor que nós servimos. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele não dorme. E ele acaba ganhando da gente porque a gente não conhece a palavra. Isso é muito sério, isso é muito sério. Aí eu separei aqui uns versículos, né, que diz de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai, cada um responderá por si. O filho não responde pelas maldades, pelos erros do pai. Ou seja, existe uma influência familiar, mas não existe condenação automática. Condenação espiritual automática, né? Não existe. E nós precisamos confiar, nós precisamos ter a certeza que Jesus Cristo muda tudo isso. Vamos lá para Gálatas? Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da tradição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da tradição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele pegou todos os nossos pecados,
lançou sobre ele mesmo, sobre Jesus Cristo, e foi até a cruz. Ele teve morte e morte de cruz para nos salvar, para nos libertar, para que nós não precisássemos pagar o preço que ele pagou. Esse valor já está pago. Jesus já pagou por nós. Agora nós precisamos assumir a nossa identidade. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Como é que pode isso? Que amor é esse? E é preciso que a gente entenda que em Cristo Jesus não existe maldição que se mantenha se a pessoa estiver em aliança com Ele. A luz sempre vence as trevas. O que quer dizer isso, Karen? Que a gente tem que estar em aliança com Ele. Sim, temos que estar em aliança com o Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele não morreu naquela cruz à toa por nós. Nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador, porque Ele é o nosso Senhor e é nosso Salvador, porque morreu naquela cruz por amor de nós. Ele levou os nossos pecados, Ele quitou a dívida que nós tínhamos. Porque quando Adão pecou lá no paraíso, permitiu-se pecar lá no paraíso, que ele aceitou a oferta da Eva, da fruta, ali nós nos separamos de Deus. Tanto que Deus veio ao jardim perguntando: Adão, onde estás? Houve a separação do homem e de Deus, da vontade de Deus. Mas também pelo outro homem, por um outro homem, Filho de Deus, Filho unigênito, sem pecado, sem mácula, veio à Terra por amor de nós, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao amor de Jesus Cristo. E esse acesso Jesus nos concedeu e levou todos os nossos pecados para aquele que levanta a sua mão e abre a sua boca e confessa Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E acaba aí, Karen? Não acaba aí. Esse é o começo de tudo. Ali é o começo, quando tu entrega a tua vida para Jesus e que tu aceita Ele, ali é o começo de tudo, gente. Ali é o começo da tua nova vida em Cristo. É onde Cristo começa a guerrear por ti. É onde Cristo começa a te conduzir pelo caminho. E o caminho é fácil? Não, o caminho não é fácil. O caminho é lindo, maravilhoso? Não, o caminho não é lindo, maravilhoso. O Senhor diz que o caminho é estreito. É estreito. E que vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, vamos passar por momentos difíceis. Mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo e está com a gente, glória a Deus, porque a gente vai vencer também. Amém? Então eu quero repetir aqui para ti. Em Cristo não existe maldição que se mantenha se a pessoa estiver em aliança com Ele. Aliança. Tá, Karen, mas daí o que acontece? Eu já aceitei Jesus Cristo, eu estava indo na igreja, e daí eu comecei a ter problemas, e estou me afastando da igreja, estou enfraquecendo, estou esmorecendo, está ficando difícil. Sabe o que tu faz? Tu primeiro de tudo, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teus joelhos e conversa com Jesus, chama Ele: Jesus,
preciso conversar contigo. Chama ele em oração. E ali, minha irmã, meu irmão, tu abre teu coração. Ali tu lava a tua alma na presença do Senhor. Tu diz para ele, eu errei, eu fiz isso, isso e isso. Tu bota nome nos teus pecados. Tu confessa os teus pecados. Tu não fica tentando suavizar, tapar o sol com a peneira, porque tu não pensa que tu tá enganando ele, que tu não tá. Ele já sabe de tudo que tu vai falar. E se tu não falar alguma coisa, ele sabe também o que tu não falou. Então, te derrama na frente dele. Confessa para o Senhor os teus pecados. Bota nome nos bois. Explica para o Senhor da tua fraqueza, que tu tentou com a força do teu braço e não conseguiu. E que tu tá arrependido. Tu confessa e tu te arrepende. E daí, quando tu te arrepende, meu irmão, o que é se arrepender? Se arrepender é tentar não cometer mais aquele erro. Eu vou conseguir? Às vezes a gente consegue. Às vezes a gente consegue. Mas às vezes a gente vai cair de novo. E vai cair de novo, e vai cair de novo, e vai cair de novo. Mas se tu cair e tu te arrepender, confessar e te arrepender para Jesus, ele vai te fortalecer, ele vai te preparar até o dia que tu vai achar que vai cair no pecado de novo e não vai mais, porque o Senhor já te fortaleceu, em nome de Jesus. É um aprender constante. A palavra ensina que quando nós nos convertemos, nós somos meninos na fé. Nós somos criança. E por isso a gente toma leite quando somos meninos na fé. Aí a gente vai aprendendo um pouco mais da palavra, a gente vai aprendendo. E de menino a gente passa para adolescente, aí a gente já sabe alguma coisinha. E de adolescente, daqui a pouco a gente vira homem na fé. A gente vira mulher na fé. E daí, em vez de leitinho, a gente quer alimento que nos sustente. Aí só o leite não nos sustenta mais. A gente precisa da palavra do Senhor para nos alimentarmos espiritualmente. E aqui eu estou falando espiritualmente falando, tá, meus irmãos, minhas irmãs? Espiritualmente falando. E daí, quando a gente chega à estatura de varão, só o leite não nos sustenta mais. A gente precisa de comida mais consistente. A gente precisa do entendimento melhor das coisas. Mas enquanto tu tá no trajeto e tu tá, sabe, caindo, não tenha vergonha de te levantar. Não tenha vergonha de confessar os teus erros para Cristo e de te arrepender e de tentar verdadeiramente não cair mais no mesmo erro. Até que vai chegar um dia, a estatura de varão, e que tu não vai mais cometer esse erro. Tu não vai mais cair nessa tentação. Tu não vai mais errar o mesmo erro. Amém? E daí se forma a aliança com Deus. A aliança que eu estava falando antes. Para a pessoa manter, ela tem que estar em aliança com Deus. Amém? Oh, glória. Tá entendendo? Até aqui tá tranquilo? Qualquer coisa, se tá com dúvida, manda lá. Pode mandar nos comentários do vídeo no YouTube também. Pro @PenielDeus76, tu colocando lá no YouTube, se tiver alguma dúvida, eu entro lá depois e se eu souber, eu te respondo. Se eu não souber, eu procuro a resposta e daí eu te respondo lá. Amém? E daí tu pode estar te perguntando, tá, Karen, mas no meio disso tudo, por que algumas pessoas ainda sentem esse peso espiritual? Peso espiritual, gente, o que eu entendi é que peso espiritual, a grande maioria das vezes,
é por falta de conhecimento. E daí lá em Oséias, o maravilhoso é isso, né? Que o Senhor vai falando e ele vai confirmando as coisas, né? Lá em Oséias, deixa eu abrir Oséias aqui para a gente falar. Lá em Oséias 4, Oséias 4, tá aqui, versículo 6, lá em Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Gente, olha só, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Como assim, cara? Eu nunca rejeitei nada. Que conhecimento é esse que eu rejeitei? Gente, para pensar. Pensa aqui comigo, olha só, vamos pensar junto? Deus permitiu que o homem escrevesse essa carta maravilhosa de amor que nós chamamos de Bíblia. Essa carta linda, essa mensagem linda de amor. E tu conhece ela? Tu abre ela para ler? Tu procura saber as orientações? Tudo o que Deus deixou aqui. Gente, tem tanta bênção. Tanta bênção que Deus liberou para nós e que a gente não sabe. Tá, Karen, mas e aí? O rejeitaste? Cadê o rejeitaste? Se tu não procura conhecer, se tu não procura o entendimento do que Deus está te ensinando, tu tá rejeitando. Não é assim, ó, ai, não, aquela pessoa lá quer falar, não quero ouvir. Também tá rejeitando. Só que tu pode chegar em casa e abrir a tua Bíblia e ler. E tu não faz, tu não lê, tu também está rejeitando o conhecimento. E ele é muito claro a dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tem outra versão que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes tu tá passando por dificuldade, tu tá passando por situações que tu acha que são maldições hereditárias, mas na verdade não são maldições hereditárias. São problemas comportamentais que tu traz, que tu arrasta ao longo da tua vida, mas o mais fácil é dizer que o problema é espiritual, né? Porque se o problema for um problema de caráter, aí o bicho pega, né? Porque daí a gente vai ter que trabalhar no caráter da gente. A gente vai ter que aprender a mudar. A gente vai ter que se reconstruir, né? Isso é muito sério, gente. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ler, largar as novelas, largar o celular, Facebook, Instagram, que a gente passa o dia inteiro ali, quando vê foi 1, 2, 3, 4 horas e tu tá ali no celular. Esses dias eu vi, eu não sei te dizer se foi no Face ou se foi no Insta, era uma charge, tinha uma mesinha redonda, 2 cadeiras e 2 cafezinhos em cima, assim, da mesa, 2 cafezinhos. E de um lado, num dos cafezinhos, Jesus Cristo estava sentadinho assim, sozinho, sentadinho no lado do cafezinho dele. E do outro lado, do café vazio, e a postagem em cima dizia assim: eu ainda estou te esperando para tomar um cafezinho comigo. Gente, aquilo foi tão forte em mim. Porque que horas que eu vou tomar um cafezinho com Deus?
Que horas que eu vou tomar um cafezinho com Jesus? A hora que eu abrir a Bíblia e for conversar com Ele, e for conhecer Ele, e for saber mais dEle. É essa hora que eu vou tomar um cafezinho com Cristo. A hora que eu procurar a palavra dEle. E Ele está lá, sentadinho, esperando tu chegar para conversar com Ele, para tomar um cafezinho. Vamos pensar nisso, gente. Ele está sempre aberto, sempre disposto, sempre nos aguardando, por enquanto. Porque vai chegar o tempo em que a gente vai buscar e ele não vai encontrar. A gente vai chamar e ele não vai responder. Ainda temos tempo. Busque o Senhor. Ele ainda está sentadinho lá, esperando para tomar um cafezinho contigo. Amém? Então, os 3 motivos comuns que eu acredito por que tu tá sentindo esse peso espiritual. O primeiro deles é a falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por ignorância. O segundo, portas abertas. Tu deixa as portas abertas espiritualmente. Daí, isso eu quero te dizer que isso não é maldição herdada. Isso é maldição atual, isso é maldição de agora. Porque tu assiste tudo que é filme de terror. Tu assiste tudo quanto é coisa de maldade. Tá com a língua sempre afiada para falar mal de alguém, para fofocar de alguém. Não gosta de pedir perdão e não sabe se vai perdoar aquela pessoa que te fez alguma coisa. Gente, isso tudo são portas. São instrumentos que nós damos, é legalidade, não é instrumento, é legalidade que nós damos para o inimigo usar contra nós. A gente precisa entender e ter esse discernimento espiritual. Pô, aquilo ali não tá me fazendo bem, tá me dando medo, tá me... Sabe? Não faz. Não veja, não assista. Ah, mas eu só sei falar mal do outro. Poxa vida, ora para o Senhor botar um anjo na tua boca e tu começar, em vez de falar mal e fofocar, tu conseguir abençoar. E se não conseguir abençoar, fica quieto. Não abre a boca para falar nada. Melhor ficar quieto. E o ambiente familiar? Como assim o ambiente familiar? Mesmo que a maldição não passe, porque a palavra já está explicando que não passa, a influência espiritual do ambiente onde tu mora, do ambiente onde tu viveu, onde tu foi ensinado, pode continuar forte aonde tu for. Por que, Karen, que vai continuar forte? Porque tu aprendeu daquele jeito. Entende? Como é que eu vou te explicar, meu irmão? Ah, Espírito Santo, me ajuda. Tu tá cometendo um erro, tá? Tu tá errando em determinada situação que tu faz sempre o mesmo jeito, sempre daquele jeito. Mas tu tá errando porque tu foi ensinado daquele jeito. Lá, quando tu era pequeno, quando tu era criança, o teu pai e a tua mãe, e eles não te ensinaram isso por maldade. É porque eles foram ensinados desse jeito também. O pai deles ensinou desse jeito, então eles acham que é certo, e daí eles ensinaram para ti desse jeito, então tu acha que é certo. Só que se tu for à luz da palavra, à luz das escrituras, pedir orientação para o Espírito Santo, discernimento, entendimento, vai na tua igreja, pede para conversar com o pastor, pede para conversar com um ministro, pede para conversar com a pastora. Eles vão jogar luz nessa coisa que vem se repetindo, nessa situação que vem se repetindo na tua vida, e tu vai ver que não é maldição, que tu aprendeu errado.
Tu achava que estava fazendo certo, mas agora tu vai ler a palavra, tu vai conversar com o pastor, com a pastora ou com o obreiro, e tu vai ver que aquilo não era certo, que tu aprendeu errado. E daí vai apontar o dedo para o teu pai, para tua mãe, vai culpar eles. Gente, eles aprenderam desse jeito também. Eles te ensinaram porque eles acharam que aquilo era o certo. Em vez de apontar dedo, ora por eles, para o Espírito Santo tá convencendo eles e entrando na vida deles também. Amém? Isso é sério. Mas assim, o que mais me pega, o que mais me chama atenção para mim, Karen, é a gente não buscar o conhecimento. A gente não, sabe, a gente rejeitar o conhecimento. Gente, isso é muito sério, porque daqui a pouco tu tá enfrentando situações, tu tá batalhando na tua vida e tu não consegue sair, parece que tu tá sempre patinando, que tu não consegue sair do lugar, aquela coisa. E tu não busca ajuda. E tu não quer ler a palavra para te sair do tempo da ignorância e passar para o tempo, sabe, de liberdade, de conhecimento, de fé em Deus, os pés cravados na rocha. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Foi o que mais me, sabe, me surpreendeu, assim. É que a gente faz porque a gente não quer. Porque a gente acha que não tem tempo, que me dá sono, que, sabe? Isso é muito... Bah. Então, gente, eu quero dizer para vocês que já estou encerrando, né? Ficou longo, mas assim, o inimigo trabalha muito bem. Não pense que o inimigo vai fazer as coisas assim que tu vai perceber. Não, tu só vai perceber se tu procurar a palavra, se tu tiver firmado na palavra, se tu procurar discernimento, entendimento em Deus, pedir para o Espírito Santo estar te revelando, porque o inimigo ele trabalha muito bem. E sem a orientação do Espírito Santo, tu não vai conseguir discernir se é o inimigo ou não. Na ignorância, então, o inimigo trabalha maravilhosamente, ele é um maestro, porque tu não conhece a palavra. Tu não sabe o que Deus disse, o que Jesus fez. Então, como é que tu vai te defender? Como é que tu vai revidar se tu não conhece? E daí o inimigo te pega na tua ignorância, porque tu não conhece. Então ele se aproveita. Ele se abusa mesmo, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor 24 horas por dia. Tu tá dormindo e o inimigo tá ali tentando achar alguma coisa para que tu caia. Para que tu não busque a palavra. Para que tu não busque o entendimento. Para que tu não ore. Para que tu não te arrependa. É isso que o inimigo quer. A palavra ensina que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Tu acha que ele vai fazer o que contigo? Tu acha que ele vai ter peninha de ti? Não vai, não vai. Acorda, minha irmã. Acorda, meu irmão. Mas, quando a luz chega, quando Jesus Cristo chega na parada, quando ele entra e pega a tua causa, que tu entrega a tua causa para Jesus, a luz chega. O engano perde força. E é isso que a gente tem que saber. Nós sempre estamos a uma oração de distância de Jesus. Eu já falei isso em outras conversas nossas, mas eu quero repetir para te saber. Nós sempre estamos a uma oração de distância do nosso Senhor Jesus Cristo.
E a nossa conversa de hoje não é para colocar medo, não é isso que eu quero, e eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer também. Essa conversa é para abrir os nossos olhos, principalmente os espirituais. E nos próximos dias, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o assunto, vamos nos aprofundando, passo a passo, devagar, sem pressa, dentro do conhecimento da palavra, para a gente entender como é que a gente consegue resistir, fechar essas portas que nós mesmos abrimos e o inimigo usa, e vivermos livres em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que essa nossa introdução tenha sido reveladora para ti, que tu tenha entendido e que tu fique com vontade de saber mais sobre esse assunto, porque amanhã eu volto falando um pouco mais, a gente vai, né, aprofundando cada dia da semana um pouquinho mais nesse assunto. Amém? E eu quero orar. Vamos orar? Vamos encerrar com uma oração em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti tudo o que recebemos das nossas famílias, tanto o bem quanto o mal, as bênçãos e também as lutas. Traz luz, Senhor, traz luz ao que está escondido, discernimento ao que está confuso e paz ao que está pesado. Que a verdade da cruz comece hoje a clarear cada área da nossa vida. Prepara o nosso coração para os próximos dias e firma nossos pés na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, minha irmã, meu irmão? Olha só, amanhã a gente volta, se Deus quiser, e eu espero que a gente consiga ir juntos nessa conversa, sempre com os nossos olhos no alvo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser.